A história se passa na seita da espada Luoyang, no continente Fenghui. Começa com uma mulher de vestes rosa, dizendo a um homem deitado em meio à formação da espada Juxian: o corpo Vajra dos 9 Yang, raro de se encontrar em um milênio, foi na verdade recolhido por Miao Xin. Ela até lambeu os lábios lascivamente. Então sentou-se sobre o jovem chamado Xiao Xie e disse: que pena, um passo tarde demais. Me pergunto qual desgraçado matou um jovem tão bonito. Quem falava era Miao Xin, o líder da seita Hehuan. Nesse momento, o jovem chamado Xiao Xie acordou. Ambos se viram e ficaram assustados. Quem sabe o que diabos eles estavam planejando fazer? Naquele momento, Xiao Xie se lembrou de ter recebido uma caixa vazia no valor de 9,9 yuans em um site de compras online. Ao abri-la, havia um espaço em espiral. Antes que Xiao Xie pudesse reagir, ele foi sugado. Sem perceber, ele transmigrou para aquele lugar. Nesse momento, as memórias do dono original surgiram na mente de Xiao Xie. Este corpo compartilhava o mesmo nome que ele e era um discípulo externo da seita da espada Luoyang do continente Fenghui. Hoje, cultivadores demoníacos estão sitiando o portão da montanha. A grande matriz de proteção da montanha não pode ser ativada. O dono original estava verificando os nós da matriz atrás da montanha quando foi assassinado. E Xiao Xie foi sugado para dentro da caixa cega e transmigrou para o seu corpo. Ao vê-lo ainda perplexo, Miao Xin falou: queridinho, grite o quanto quiser, é inútil gritar até a garganta ficar rouca. Hoje nossos 4 mestres vão te devorar, com certeza. Os pensamentos internos de Xiao Xie explodiram. Transmigrei para cá no momento em que este infeliz dono original estava sendo assassinado. Miao Xin parecia ainda mais lascivo. Vou espremê-lo até secar, sem deixar uma única gota. Tenha medo e trema. Mas Xiao Xie exclamou alegremente: existem coisas tão boas. No momento em que os dois estavam prestes a se aproximar, uma espada voou. Miao Xin, furiosa, jogou a espada para longe e voou para o alto. Que vadia ousa arruinar as boas ações dos nossos 4 mestres. Enquanto Xiao Xie ainda estava atordoado, uma mão agarrou seu colarinho e o arrastou para longe. Quem o salvou foi Lu Shuang, um discípulo interno da seita da espada Luoyang. Miao Xin gritou com raiva: você não pode escapar, nossa seita Hehuan em breve destruirá a seita da espada Luoyang. Em seu coração ela pensou: nenhum homem em quem eu ponha os olhos jamais escapará. Lu Shuang explicou a Xiao Xie que cultivadores demoníacos haviam violado o portão da montanha. O irmão mais velho me disse para recuar e proteger o pavilhão da espada. Xiao Xie, voando em uma espada pela primeira vez, agarrou-se com medo à coxa de sua irmã mais velha. Além disso, a saia dela cobria sua cabeça e ao olhar para cima, viu inúmeras coisas interessantes. Mais tarde, no pavilhão da seita da espada, os cultivadores demoníacos das 3 grandes seitas chegaram com seu exército. Lu Shuang deu um passo à frente e disse a todos: os cultivadores demoníacos das 3 grandes seitas uniram forças para destruir a formação de espadas Juxian. A formação foi destruída novamente. Desta vez, estamos em grave perigo. Então, ela olhou para Xiao Xie com um olhar demorado. Os cultivadores demoníacos farão seu movimento em breve. Prepare-se para morrer conosco. Ao ouvir isso, Xiao Xie ficou extremamente apavorado, mas eu simplesmente transmigrei. Isso dá muito azar. Na verdade, transmigrei para o corpo de um discípulo em fase de cultivo prestes a ser aniquilado. Então ele chorou e disse: é melhor deixar aquela linda mulher me espremer até secar. Morrer assim seria mais prazeroso. Neste momento, o discípulo mais velho, Ming Kong, da seita da espada Luoyang, gritou, expressando retidão. O portão da montanha foi rompido e a grande formação foi destruída. Esta é a crueldade do destino. Cultivadores demoníacos são tirânicos e suas ações não são melhores que as das feras. Assim que você cair nas mãos deles, as cultivadoras serão devastadas, fazendo-as desejar a morte. Ao ouvir isso, as discípulas da seita preferem morrer a se render. Então, apontou para os discípulos homens da seita e disse: eles tratam os cultivadores homens como brinquedos, drenando seu yang para repor seu yin até a morte. Ao ouvir essas palavras, Xiao Xie zombou: eles nem poupam os mortos. Ming Kong continuou: pela glória da seita da espada Luoyang, pela dignidade do caminho reto, jamais nos renderemos. Então, ele segurou a espada contra o pescoço com a intenção de cometer suicídio. Vendo isso, os discípulos também disseram em uníssono: preferimos morrer a nos render.
Vendo isso, Xiao She sentiu que aquelas pessoas eram incrivelmente estúpidas. Por que não se separam e fogem? Por que vocês estão cometendo suicídio juntos, seus loucos? Antes que pudesse terminar de pensar, Lu Xuan apontou a espada diretamente para o rosto dele. Irmão mais novo, para que você não seja torturado pelos cultivadores demoníacos. A irmã mais velha vai te matar agora. Por favor, tenha paciência. Neste momento crítico, um sistema surgiu. Ao ver isso, Xiao Che ficou radiante. Este é o privilégio de um transmigrador. Então, ele imediatamente ativou o sistema. Neste momento, a espada de Lu Xuan estava prestes a atacar. Irmão mais novo, descanse em paz. A irmã mais velha o seguirá em breve. Nesse momento, Xiao She se abaixou para observar o sistema, desviando-se por coincidência da espada de Lu Xuan. Não querendo morrer, Xiao She tirou um item da caixa surpresa do sistema. Inesperadamente, ele sacou 3 canhões divinos. Xiao She estava confiante de que com esta arma, os cultivadores demoníacos estariam condenados. Ao ver isso, Lu Xuan ficou chocado. Tratava-se de um antigo artefato imortal. O mais surpreso foi Ming Kong. Ele é apenas um cultivador de refinamento de QI de 4º nível, de onde ele tirou um artefato imortal. Vendo que o povo da seita da espada Lu Yuan se recusou a se render, Miao Xin ordenou que seus companheiros atacassem juntos. Vendo isso, Xiao She apontou os canhões. Deixe-me mostrar-lhe o poder da ciência. Uma série de balas de canhão foram disparadas diretamente contra o cultivador demoníaco das 3 grandes seitas. Os discípulos cultivadores demoníacos, sem saber de nada, pensaram que se tratava de uma formação de espadas. Um discípulo avançou, aparentemente com alto cultivo. É só isso que vocês têm? Vejam como eu a esmago. Como esperado, eles eram bons em bancar os idiotas. Ao verem isso, os discípulos da seita da espada Lu Yuan ficaram chocados. Um cultivador de uma fundação foi transformado em cinzas. Será que isso é mesmo um artefato imortal? Do lado dos cultivadores demoníacos, eles se sentiram insatisfeitos. Tão brutais? Quem exatamente é o cultivador demoníaco aqui? Pode ser a lendária formação de espadas Juxian. Então, os discípulos cultivadores demoníacos foram abatidos como moscas. Vendo a situação favorável, a seita da espada Lu Yuan se abraçou alegremente, pois não precisavam mais morrer. Percebendo que as coisas não estavam indo bem, Miao Xin ordenou que todos corressem. Após o fim da batalha, no depósito de escrituras, Ming Kong disse a Xiao She que os discípulos externos não eram qualificados para entrar no depósito de escrituras. Mas desta vez, você fez uma grande contribuição, então será recompensado com acesso aos manuais secretos aqui. Xiao She agradeceu alegremente ao irmão mais velho, mas assim que Ming Kong saiu, ele imediatamente trancou a porta. Ele disse a Lu Xuan: envie rapidamente uma mensagem de guindaste voador ao mestre. Diga a ele que Xiao Shide foi possuído por um cultivador demoníaco. Diga a ele para retornar rapidamente. Lu Xuang disse que já havia enviado a mensagem. O líder da seita e os 2 anciãos estariam de volta em cerca de meia hora. Como essas palavras puderam escapar dos ouvidos de Xiao Che? Ele gritou em pânico. Será que fui descoberto tão rápido? Então bateu na porta e me deixou sair. Não quero mais brincar, quero ir para casa. Lu Xuang sacou a espada com raiva. Você ainda ousa ficar inquieto? Não importa que tipo de demônio você seja, se você possuir meu Shide, eu definitivamente o matarei. Ao ouvir isso, Xiao She entrou em pânico ainda mais. A porta está selada, não posso escapar. Nesse caso, não devo entrar em pânico. Preciso encontrar calmamente uma maneira de escapar. Então, ele abriu o sistema para estudar. Este mundo não tem ciência, apenas cultivo. A aparição do cânone é obviamente considerada energia demoníaca por eles, e meu pacote de experiência desapareceu. Explicar não vai funcionar. Xiao She ainda pensava que a fonte de tudo era a caixa piscante. Se eu a abrisse novamente, poderia abrir um buraco de minhoca e retornar ao século 21. O sistema exibiu uma notificação. A medição detectou que o local de login é o depósito de escrituras, uma área proibida. O anfitrião quer fazer login? Ao ouvir isso, Xiao Che ficou radiante. Claro, concordo. O sistema exibiu um pacote de itens, incluindo a Arca Juxian de nível celestial, as 9 espadas Lu Yun de nível celestial e um anel espacial de altíssima qualidade. Ao ver isso, Xiao Che caiu em prantos, pois não havia nenhum buraco de minhoca espacial dentro dele para ele escapar. No entanto, ele também gostava do anel espacial porque era muito prático. Ele não precisaria carregar uma bolsa ao viajar. Basicamente, o problema agora era escapar primeiro. Então, Xiao Che abriu a
Arca da Espada Luyun do nível celestial para estudá-la. Nas memórias do dono original, parecia que ele já tinha ouvido falar desses dois livros. Eles pareciam muito importantes. Assim que terminou de falar, o sistema ajudou Xiao Che a dominar com sucesso os dois manuais secretos. Mais tarde, o líder da seita e os dois anciões retornaram à seita da Espada Luyun. Ming Kong prestou homenagem aos três e relatou o incidente. Primeiro estava Qi Yangzi, o líder da seita da Espada Luyun. A mulher de vestido rosa era Zhu Juezi, o ancião disciplinado. E por último, Kong Shuzi, o ancião que segurava a espada. Qi Yangzi perguntou imediatamente: onde está a pessoa que nos ajudou a repelir os cultivadores demoníacos? O talento dessa pessoa desafia os céus. Quero passar meu manto para ele e deixá-lo ser o líder da seita no futuro. Ao ouvir isso, Ming Kong não pareceu feliz. Ele relatou que o Shide de Xiao She está apenas no 4º nível de refinamento do Qi, mas ele consegue controlar energia demoníaca e causar estragos. Suspeito que ele possa ter sido possuído por um cultivador demoníaco, então o tranquei temporariamente no depósito de escrituras. Ao ouvir sobre cultivadores demoníacos, os cabelos de Qi Yangzi se arrepiaram. Zhu Juezi estava mais calma. Depois de ouvir o relato de Ming Kong, ela concluiu que o depósito de escrituras tinha uma ordem proibida. Aqueles que não são justos não podem entrar. Vocês se saíram bem, então eles imediatamente correram para o depósito de escrituras, onde Xiao Che estava cultivando. Assim que ele entrou, Qi Yangzi gritou: onde está o cultivador demoníaco? Eu nunca coexistirei com vocês. Xiao Che disse friamente: calha a boca, eu te ajudei a afastar os inimigos poderosos e a proteger a seita. Em vez de me retribuir, você me difama como um cultivador demoníaco. Nunca vi ninguém tão descarado. Zhu Juezi, embora mulher, era extremamente irascível. Se você é um cultivador demoníaco ou não, saberemos depois de um teste. Então, ela disparou um fluxo de energia dourada diretamente em Xiao She. Descobriu-se que se tratava de uma técnica de leitura de ideias. Zhu Juezi viu a vida passada de Xiao She, assistindo a filmes adultos, refletida nas imagens em seu cérebro. Zhu Juezi gritou. Como esperado, ele está possuído. Além disso, é muito assustador. Eles estão lutando sem roupas. Ao ouvir isso, os olhos de Kong Shuzi brilharam mais intensamente do que os faróis de um carro. Sem roupa? Seria o método sexual de He Huan para repor o Yang? Nesse momento, Xiao She suspirou. Não importa o quanto eu finja ser estúpido, não consigo esconder. Ao ver isso, Qi Yangzi apontou sua espada para o pescoço de Xiao Che, mas Xiao She não estava com medo. Ele apenas zombou. Você diz que estou possuído, mas quando foi que neguei? Qi Yangzi ficou surpreso por Xiao She admitir isso tão facilmente. Xiao She empurrou a espada para longe e disse com indiferença: quando desci, o dono deste corpo já estava morto. Eu apenas tomei emprestado seu cadáver para reviver minha alma. Minha descida ao seu corpo é sua boa sorte, e a sorte da sua seita. Ao ouvir isso, os velhos tios e tias ficaram perplexos. Zhu Juezi tinha sua própria opinião. Essa pessoa é justa e bonita, nada parecida com um herege maligno. Então, ela confirmou suas próprias dúvidas. Dizem que, se alguém não conseguir transcender a tribulação após a dissolução, pode possuir outra pessoa e se tornar um imortal livre. Cultivando novamente desde o início. Ouvindo isso, os outros imediatamente afirmaram que Xiao She era um grande mestre imortal. Xiao She ficou sem palavras. Eu não disse nada. Você está apenas tirando suas próprias conclusões. Kong Shuzi falou: desde a grande batalha entre imortais e demônios, há 8.000 anos, o continente Fenghua perdeu seus métodos de cultivo, e a energia espiritual está quase acabando. Agora, os cultivadores do mundo do cultivo estão definhando. O mais elevado não pode ultrapassar o estágio de integração. Por milhares de anos, nunca vimos um companheiro taoísta transcender a tribulação. Como pode haver um imortal solto? Ele levantou suas dúvidas. Os pensamentos internos de Xiao She explodiram. Mãe, por que vocês gostam de analisar neste momento crucial? Zhu Juezi mudou de atitude. Embora desembainhar minha espada muitas vezes seja cansativo, é meu dever matar cultivadores demoníacos. Zhu Juezi ficou diante de Xiao She e disse: se alguém confia na mansão imortal para transcender a tribulação lá fora, é realmente impossível saber.
tenho um plano que pode mostrar resultados imediatos. Os dois ficaram surpresos e perguntaram: que plano é esse? Zhu Juezi levou Xiao She a uma fornalha e disse: se você for uma pessoa íntegra, poderá refinar pílulas de Qi reto. Cultivadores demoníacos, devido aos seus métodos de cultivo e às limitações de sua natureza, não conseguem refinar pílulas de Qi reto, independentemente de quão alto seja seu cultivo. Então, contanto que você consiga refinar a pílula de Qi correto, poderá provar sua identidade como um imortal solto. Ouvindo isso, Xiao She perguntou: e se eu não conseguir? Ao ouvir isso, Zhu Juezi ordenou imediatamente: preparem a formação. Em vez de responder, nesse ponto, Xiao She também estava indefeso diante daquele velho que mudava de rosto mais rápido do que virar uma panqueca. Então colocaram Xiao She lá dentro e lhe deram 1 hora para refinar a pílula de Qi correto. Dentro da sala de refino de pílulas, Xiao She procurou por várias ervas. Ele as escolheu aleatoriamente, de acordo com as memórias do dono original. Então jogou todas as ervas espirituais na fornalha de uma só vez. Então pensou: ah, que se dane, não tem outro jeito. Então Xiao She chorou porque estava preocupado com seu destino. Então ainda tenho que ligar o hack. Ele abriu o sistema. Nesse momento, Xiao She percebeu uma coisa: ele só conseguiria entrar no sistema mudando de localização. Lá dentro, ele encontrou a receita da pílula da névoa imortal e a pílula de Qi primordial correto do mais alto grau. Xiao She bateu na caixa com raiva e disse: eu quero a pílula de Qi correto, não a pílula de Qi primordial correto. Você está brincando comigo? Depois de 1 hora, os três retornaram. Olhando para o forno enegrecido de refino de pílulas, Kongshuzi teve que dizer: parece que não há necessidade de dizer mais nada. Qi Yanzi gritou: você realmente é um cultivador demoníaco. Pegue esta minha espada. Ele imediatamente esfaqueou Xiao She com sua espada, mas, inesperadamente, apunhalou sua caixa misteriosa. Os comprimidos voaram para fora da caixa misteriosa, deixando Qi Yanzi tonto. Xiao She disse envergonhado: aqui estão os comprimidos que você quer. Houve um pequeno erro, por favor, me perdoe. Os três ficaram perplexos ao perceberem que aquelas eram as pílulas espirituais de mais alto grau, as pílulas de Qi reto primordial. Xiao She ficou surpreso. Então é ainda melhor que a pílula de Qi reto? Zhu Juezi agarrou o colarinho de Xiao She e o sacudiu. Não é apenas melhor, a pílula de Qi reto é uma pílula espiritual de baixo grau, e a pílula de Qi reto primordial é a versão final dela. No nível ancestral, há apenas um punhado de pessoas em todo o continente Fenghua que podem refiná-la, e nunca houve ninguém que pudesse refinar tantas de uma só vez. Nesse momento, os três reconheceram a identidade de Xiao She, um veterano imortal. Imediatamente prestaram-lhe homenagem. Xiao She não entendia o que estava acontecendo, mas respirou aliviado por finalmente ter superado aquele obstáculo. Mudança de cenário. Ali, Lu Xuang e 2 discípulos preparavam um assento para Xiao She. Qi Yanzi convidou Xiao She para se sentar no assento do convidado de honra. Xiao She, feliz, curtiu-o. Qi Yanzi abraçou os 2 anciões com alegria e revelou: o imortal solto desceu. Esta pode ser uma oportunidade para a nossa seita da espada Lu Yun erguer sua cabeça no mundo imortal e justo. Zhu Drezi pronunciou: imortais soltos são existências de potencial ilimitado, aproximando-se da ascensão à imortalidade. Kongshuzi ecoou: nossa seita da espada Lu Yun poderá em breve ser renomeada para Seita Imortal Lu Yun. Ao ver Kongshuzi dizer isso, Zhu Drezi repetiu: livros antigos registram que imortais soltos frequentemente cultivam em mansões imortais. Receio que ele não permaneça em nossa seita por muito tempo, a menos que convidemos o veterano imortal para entrar no Monte da Espada. Ao ouvir isso, o sangue quente do velho Qi Yanzi voltou a ferver. O Monte da Espada é a área proibida da seita da espada Lu Yun. As regras da seita determinam que somente o líder da seita pode entrar. Você quer trair nossos ancestrais? Então Qi Yanzi bateu na cabeça de Zhu Drezi algumas vezes. Kongshuzi estava mais calmo. A rigor, o ataque dos cultivadores demoníacos à nossa seita desta vez também tinha como alvo o Monte da Espada. Até a pedra Arai, em frente à entrada do Monte da Espada, foi destruída. Dizem que o Monte das Espadas é onde todos os tipos de espadas imortais antigas são guardadas. Entre elas, há até artefatos imortais. O ancestral de Lu Yun cultivava em reclusão aqui. Então, ele fundou a Seita da Espada Lu Yun, tornando-a tão poderosa quanto é hoje. Qi Yanzi disse com orgulho: este é o tesouro que nossos ancestrais nos deixaram. Não devemos deixá-lo cair nas mãos de outros.
Mas então ele suspirou tristemente. Minha aptidão não é boa. Não tenho a capacidade de quebrar as restrições internas. Caso contrário, a seita da espada Lu Yun já teria sido renomeada para a seita imortal Lu Yun há muito tempo. Falando nisso, será que esse imortal solto escolheu nossa seita porque quer o monte da espada? Vendo isso, os dois anciões também o elogiaram por sua inteligência excepcional. O irmão mais velho do líder da seita é realmente sábio. Qi Yanzi então mostrou seu talento para virar o rosto como uma panqueca. Se ele ousar pedir um monte de espadas, posso arriscar minha vida para fazê-lo desaparecer. Do outro lado, Xiaoxie vivia feliz sob os carinhos e mimos de 3 discípulas, incluindo sua irmã mais velha, Lu Shuang. Então, ele abriu o sistema para ver onde seria o próximo local de login. O sistema exibiu uma notificação. A missão de login é o Monte da Espada, um nível de reino secreto. Faça login com sucesso em até 3 dias. Ao ouvir isso, Xiaoxie sentiu que a missão era bastante difícil de cumprir. Nesse momento, os 3 anciões da seita da espada Lu Yun chegaram. Xiaoxie sorriu e disse: "Vocês 3 chegaram na hora certa. Tenho algo para lhe perguntar." Qi Yanzi curvou-se respeitosamente. Ele disse diretamente a Xiaoxie: "Estou disposto a reverenciar o Sênior como ministro supremo. O Sênior pode usar todos os recursos da seita da espada e não precisa obedecer às ordens de ninguém." Ao ouvir isso, Lu Shuang ficou chocado. Xiaoxie não entendeu. O ministro supremo é um ancião convidado? Qi Yanzi respondeu: "Não, esta é uma posição reservada para os mais velhos, acima de todos os anciãos." Xiaoxie sorriu maliciosamente. Comida e hospedagem de graça. Não parece tão ruim. Lu Shuang, ao ouvir isso, ficou insatisfeito. Um discípulo da seita externa, ficando atrás apenas do líder da seita, e ainda assim disse: "Não é ruim." Então Xiaoxie disse seriamente: "Concordo." Ao ouvir isso, Qi Yanzi coçou a barba satisfeito. O ministro supremo é realmente uma pessoa com personalidade. Eu gosto disso. Hoje, eu e o ministro supremo não voltaremos até estarmos bêbados. Vendo isso, Kongshuzi ecoou: "A sensação de igualdade é ótima. Caso contrário, eu teria que olhar para o rosto de um júnior e perguntar para um sênior o dia todo. Não há naturalidade alguma." Estando de lado e incapaz de dizer uma palavra, Jujuezi também estava insatisfeita, então ela falou: "O ministro supremo acabou de dizer que queria nos perguntar sobre um lugar. Conte-nos. Se soubermos, não esconderemos nada." Xiaoxie respondeu inocentemente: "Queria perguntar onde fica o Monte das Espadas. Quero ir para lá por alguns dias de reclusão." Isso tocou em seus pontos sensíveis, deixando os 3 furiosos. Nesse momento, Qi Yanzi chamou todos para imediatamente formarem a formação. Xiaoxie não aguentou mais e foi direto para a frente dele. Qi Yanzi empunhou sua espada e gritou: "Quem cobiçar o Monte da Espada, mate sem piedade." Nesse momento, um manual secreto caiu do corpo de Xiaoxie. Qi Yanzi arregalou os olhos. Não é esta a arte Juxian. Este é o manual secreto perdido da seita da espada Luyan, que desapareceu há 8.000 anos. Eu sou o orgulho dos ancestrais. Sou o herói fundador da seita da espada Luyan. Nesse ponto, não havia mais nada a dizer. Qi Yanzi ajoelhou-se e curvou-se diante de Xiaoxie: "Ministro Supremo, por favor, perdoe minha grosseria. A partir de hoje, você é o mestre da seita da espada Luyan e também o mestre do Monte da Espada. O Monte da Espada é a área proibida da nossa seita. Como pode ser doado tão facilmente?" Kongshuzi se pronunciou. Então, novamente, uma técnica de cultivo caiu: as 9 espadas de Luyan. Esta é a técnica das 9 espadas de Luyan Junren, também perdida há 8.000 anos. Obrigado, grande mestre imortal. Kongshuzi ajoelhou-se imediatamente. 3 pessoas recebendo 2. Agora só falta uma. Xiaoxie se virou para pedir a opinião da bela mulher. A bela mulher pensou por um momento. Então, ela empurrou seu discípulo para fora e disse: "Entregarei meu discípulo para ser seu companheiro do Dao." Então, ajoelhou-se e estendeu as mãos, ansiosa por isso. Xiaoxie pegou o manual secreto do imortal He. A bela mulher o segurou e disse: "Este é o tesouro da seita Xianxia. Dizem que ele contém muitas fórmulas antigas de elixires. No dia em que o elixir estiver pronto, até mesmo raios cairão." Então, os 3 mudaram de ideia e se ajoelharam diante de Xiaoxie. "Por favor, ministro supremo, você deve levar o Monte de Espadas." Mais tarde, eles conduziram Xiaoxie até a entrada do Monte de Espadas. Os 3 usaram poder espiritual para injetar no olho da mente. A porta mágica apareceu. Quando estavam prestes a entrar, a bela mulher chamou o ministro supremo dizendo: "Há muitos inconvenientes dentro do Monte da Espada."
Por que não deixar Lu Xuang entrar para cuidar da sua vida diária? O que você acha? Xiaoxie babava todo pensando na cena dos dois. Ele estava muito feliz. Mas eu sou um líder, preciso parecer um líder. Xiaoxie se virou e disse friamente: ok, considere isso dar aos jovens uma chance de aprender. A bela mulher também empurrava Lu Xuang para o monte de espadas, dizendo-lhe para aproveitar a oportunidade. Se este mestre não tivesse que salvar a reputação, não seria a sua vez. Então, os dois, Xiaoxie e Lu Xuang, entraram no monte das espadas. Lá dentro, havia um prédio e muitas espadas estavam presas ao redor dele. Lu Xuang instruiu Xiaoxie que havia restrições em todos os lugares, então é melhor você me seguir de perto e não correr por aí. Xiaoxie então forçou Lu Xuang a chamá-lo de Ministro Supremo, o que a deixou um pouco irritada. Então Lu Xuang apresentou a formação de espadas a Xiaoxie. Este é o lugar onde as espadas são enterradas. O conjunto de luz sob a espada é a restrição. Algumas são fortes e outras são fracas. O líder da seita disse que a restrição mais fraca também pode matar um cultivador de núcleo dourado em um instante. Mesmo ele não ousa quebrar a restrição precipitadamente. Portanto, vocês não devem tocar nas espadas aqui. Você nem pode tocá-los. Caso contrário, seu estágio de refinamento de Qi para o cultivo não será capaz de resistir. Assim que terminou de falar, Lu Xuang abriu bem a boca, pois Xiaoxie já havia pegado uma espada sabe-se lá quando. Lu Xuang entrou em pânico e disse que estava tudo acabado. A restrição está prestes a ser ativada. Estamos condenados à morte. Mas Xiaoxie disse calmamente: essas espadas estão flutuando no ar, o que é um pouco desrespeitoso com a lei da gravidade de Newton. Vou levá-las para estudar. Então Xiaoxie chutou as restrições algumas vezes para ver se algo acontecia. Lu Xuang ficou sem palavras naquele momento. Xiaoxie sacou a espada para estudá-la. A espada tinha uma frieza de gelar os ossos. É uma boa espada. Lu Xuang viu a espada e exclamou: é uma espada espiritual de alto nível. Xiaoxie ergueu a espada e uma onda de energia disparou. Lu Xuang disse que no continente Fengui existiam apenas algumas espadas espirituais de alto nível. Além disso, cada espada era um tesouro de uma grande seita ou um tesouro nacional. No entanto, ele conseguia recuperar uma espada espiritual de alto nível da antiga restrição com as próprias mãos. Do lado de fora, o olho do coração também projetou um feixe de luz. Foi Shang Qin quem quebrou a restrição e recuperou uma espada espiritual de alto nível. No entanto, o olho do coração foi danificado e a formação da espada não pôde ser ativada, atraindo inevitavelmente olhares cobiçosos para o tesouro. Os três concordaram em ativar a formação protetora da montanha, mas, para ativá-la, os três teriam que trabalhar juntos, sem deixar ninguém para proteger o local. Ao ouvir isso, o irmão mais velho Ming Kong se adiantou para assumir a tarefa de proteger a área. Ao ouvir isso, os três Qiangzi concordaram e voaram para longe em suas espadas. Na seita Yanxian, dois homens observavam a luz projetada pelo olho do coração. Ele percebeu que a luz vinha da direção da seita da espada Luyun. Deve ser o Monte da Espada. Se a seita da espada Luyun quebrasse a restrição, sua força aumentaria rapidamente, ameaçando sua posição como líder do caminho da retidão. Ele precisa obter uma espada espiritual ancestral para se ajudar a romper. Um momento depois, ele pegou uma ficha de ouro, escreveu algumas palavras nela, olhou para o céu e disse: quinto irmão, você esteve adormecido por 100 anos. É hora de retornar. Dentro do Monte de Espadas, Xiaoxie embanhou a espada e a ofereceu a Lu Xuang. Ao vê-lo presentear com uma espada espiritual de alto nível, Lu Xuang ficou um pouco pensativa. Esse era o benefício de ser sua companheira tal, mas se ela aceitasse, não estaria concordando com o cultivo duplo com ele? Embora Shang Qin tivesse contribuído para a proteção da seita, ele afinal havia se apoderado do corpo de seu irmão mais novo. Ela não buscaria vingança, muito menos se envolveria em cultivo duplo com ele. Lu Xuang ajoelhou-se, devolveu a espada a Xiaoxie e disse: o corpo desta discípula é fraco e seu físico é comum. Ela não pode ajudar no cultivo de Shang-Qing. Este discípulo não merece esta espada. Por favor, pegue de volta a espada espiritual e escolha outro parceiro de cultivo duplo. Ouvindo isso, Xiaoxie pensou consigo mesmo:
Vendo a mudança em sua expressão de alegria para tristeza, ela provavelmente ainda suspeita que eu tomei o corpo do dono original. Ter alguém assim ao meu lado significa que ela pode me apunhalar pelas costas algum dia. Preciso encontrar uma maneira de conquistá-la rapidamente. Xiao She agitou friamente as mangas, virou-se e disse: cultivo duplo? Sou tão vulgar assim? Só te dei porque pensei que você gostasse. Se não quer, que assim seja. Não manche a inocência dos outros com acusações infundadas. Lu Xuang sentiu-se culpada por tê-lo entendido mal. Esta espada era uma espada espiritual de alto nível e a ajudaria muito em seu cultivo. Seu cultivo melhoraria muito rapidamente. Mas ela tinha acabado de recusar, e seria um pouco inapropriado aceitar agora. Enquanto ela se perguntava se aceitava ou não, o irmão mais velho pegou a espada e foi embora. Vendo isso, Lu Xuang perguntou por que ele havia entrado. Estou aqui por ordem do ancião para pegar a espada primeiro. Ele pensou que fosse uma espada espiritual de alto nível, mas acabou se revelando uma espada espiritual de alto nível, um achado raro em 100 anos. Xiao Che piscou para Lu Xuang, sinalizando que aquela pessoa era um inimigo, mas Lu Xuang pensou. Ele disse que não tinha intenções comigo, mas ainda está flertando na frente do irmão mais velho. Irmã mais nova, me ajude a testar a espada para ver se está afiada. Com isso, ele agarrou a espada e investiu contra Lu Xuang. Xiao She empurrou Lu Xuang para longe e usou seu corpo para absorver todo o impacto da espada de Min Kong. Xiao She ficou ferido e caiu de cara no peito de Lu Xuang. Lu Xuang se virou para perguntar a Min Kong o que ele estava fazendo. Xiao She disse: você ainda não entendeu? Ele é um agente infiltrado. Ele matou seu irmão mais novo e destruiu os olhos da matriz. Min Kong riu alto e disse: é isso mesmo, eu fiz tudo. Sou o irmão mais novo do mestre da seita sexual Yan Xian. Esconder-me na seita da espada por 100 anos foi esperar por este dia. Nesse momento, Xiao Che cuspiu sangue de repente com o rosto enterrado na maciez. Lu Xuang estava com muito medo. Xiao She, por que você é tão tolo? Claramente não sou mais sua irmã mais velha. Por que você teve que me salvar? Xiao She respirou fundo e disse: morrer sob uma flor de peônia ainda é romântico. Irmãzinha, não fique triste, é tudo minha livre e espontânea vontade. Mas o coração de Xiao She explodiu. Você acha que eu queria bloquear a espada? Foi o apego emocional persistente ao dono original que me forçou a ir até lá. Lu Xuang continuou: você é um imortal libertino digno. No entanto, você só favorece uma mulher comum como eu, e eu não sabia o que era bom para mim. Lu Xuang tomou uma decisão.